Meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, continuando aqui no capítulo 5 de João, né, a cura do paralítico. Nós paramos no vídeo anterior, lá no versículo 37, 36, vamos agora para o versículo 37, que diz assim, né, do capítulo 5. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, Jesus vai dizer que tudo isso que ele está fazendo porque o Pai dele enviou ele para fazer, que ele não está fazendo nada da vontade dele. Tudo que ele está fazendo testemunha a existência do Pai dele. Só que ao mesmo tempo ele vai dizer que o Pai que ele está falando, né, que é o Espírito Santo, que dá testemunho dele, que as pessoas jamais têm ouvido a voz dele e nem visto a sua forma. Né? Então, se as pessoas não viram a forma dele e jamais viu ele, por que elas deveriam acreditar em Jesus então? Né? Porque no jardim do Éden, Adão e Eva, que estavam ligados a Deus, viam a forma de Deus. Moisés também viu a forma de Deus. Né? Deus, ele convivia com seres humanos. Né? É assim que os judeus acreditavam. Né? Deus era de carne e osso, ele tinha até mulher a cheirar. Né? Então eles conheciam muito bem a forma do Deus deles e a voz do Deus deles. Mas Jesus diz que o Espírito Santo, ninguém conhece a forma dele e nem a voz dele, justamente por quê? Porque se ele precisar apresentar o Espírito Santo para alguém, esse Espírito Santo vai ser preso imediatamente, porque ele está forçando Jesus, fazendo Jesus junto com Jesus, em parceria com Jesus, quebrando as leis mais importantes dos judeus: circuncisão, lei do sábado, né? Lei do sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era uma lei perpétua, que o profeta Isaías, como filho do homem, viria trazer para o templo de Jerusalém, coisa que Jesus não faz, então por isso ele não é o filho do homem, né? Porque ele vem substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados para o batismo, pelo batismo, né? Então, ou seja, ele quer transformar o pai dele em espírito justamente por quê? Porque esse alguém, aí ele coloca a culpa no pai dele. Aí se alguém for prender o pai dele, ele vai dizer o quê? Não, ele é espírito. Aí não tem como ninguém prender, porque ninguém vai prender espírito, né? Espírito aqui é pensamento, né? Mas ele vai transformar espírito num Gasparzinho, né? Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As escrituras nunca testificaram a respeito de Jesus. Falaram a respeito do Filho do Homem, que era o próprio profeta Isaías. Falaram a respeito do Emanuel, Deus conosco, que também era o próprio filho de Isaías. Era uma profecia para os tempos dele, não para os tempos de Jesus. Ele nem conhecia Jesus, nem sabia da existência de Jesus, que veio muito tempo depois. Né? Ele vai dizer: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então ele vai dizer que não aceita a glória que vem dos homens. Né? Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É claro que as pessoas vão receber qualquer outra pessoa que vem em nome de si mesmo do que aceitar Jesus que vem em nome do Pai dele. Porque ele vem trazer um Deus que é espírito, que ninguém tem acesso, que ninguém conhece, ninguém ouve a voz, ninguém viu. Então como é que você vai aceitar um cara que está cumprindo ordem de alguém que você não pode verificar, que alguém que você não pode testificar, ver se é verdade? Como é que você vai confiar nessa pessoa? É melhor confiar no fulano, no cicrano, que vem em nome do sacerdote, que vem em nome do fariseu, que vem em nome de um rei, ou até mesmo em nome do profeta, do que confiar em alguém que, além de quebrar a lei dos judeus, sacrifício de animais para perdão dos pecados, lei do sábado, ainda diz que vem fazer isso em nome de um espírito, né? Que ninguém pode ver, que ninguém pode ouvir, que ninguém conhece. Então, assim, você vai dar mais credibilidade para uma coisa que você pode verificar do que uma coisa que você não pode verificar. Então, por isso que as pessoas davam mais credibilidade para aqueles que vinham em nome de outro homem do que aqueles que vinham em nome de um suposto Deus espiritual como Jesus. Ele vai dizer: como podeis crer vós o que aceitais glória um dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Ele vai dizer que os judeus aceitam glória um dos outros, ou seja, vocês aceitam a glória vocês aceitam a autoridade do sacerdote, do escriba, do fariseu, do rei, mas vocês não aceitam a autoridade de Jesus, né?
Por que vocês não aceitam? Ele perguntando, né? Porque a glória dele vem do Deus único. Ou seja, ele coloca o Espírito Santo, que é um Deus que ele transforma em espírito, que ninguém pode ver, que ninguém pode ouvir, que ninguém pode enxergar, transforma esse Deus dele num Deus único, ou seja, o maior, único que existe, né? Perto do Deus dos judeus, que inclusive vivia de carne e osso com o ser humano, né? Eu já disse que Deus é o próprio homem, né? Então, ele quer que os discípulos troquem o Deus dele de carne e osso, verificável, né? Que convivia entre os homens, que tinha até mulher, né? Por um Deus espírito que ninguém vê, ninguém ouve a voz, né? Que é o Deus dele, que ele vai dizer que é único, né? Ou seja, ele não leva nem em consideração a crença dos outros, né? No mundo há milhões de deuses, né? Mas para ele o único Deus único é o dele, né? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés e quem tendes firmado a vossa aliança. Então, ou seja, você vê que o próprio Jesus está confessando aqui que o povo judeu não dava atenção para ele. Por quê? Porque eles já tinham a lei deles era que Moisés havia confirmado para eles, né? E nessa lei de Moisés que eles haviam firmado a confiança deles. Então era no sacrifício de animais para perdão dos pecados, era na lei do sábado, na circuncisão, né? Não cobrar juros, né? Que Jesus inclusive queria que os discípulos dele cobrassem juros dos banquetes, etc. E tal, né? Aí ele vai dizer, porque se de fato cresces em Moisés, também creeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés nunca escreveu a respeito de Jesus. Moisés jamais escreveria a respeito de uma pessoa que viria modificar a lei dele, né? Transformar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, a oferta que Deus pediu desde o jardim do Éden, porque foi com a pele de animal que Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Moisés jamais ia aceitar uma pessoa que trocasse, né, essa oferta que agradava a Deus por um batismo para perdão dos pecados, né? Se porém não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, ou seja, primeiro que Moisés nunca falou de Jesus, né? E eles criam, sim, nas escrituras de Moisés porque eles respeitavam o sábado, eles circuncidavam, eles sacrificavam animais para perdão dos pecados, não cobravam juros uns dos outros, respeitavam pai e mãe, todas essas coisas que Jesus não fazia, certo? Então, se porém não credes nos seus escritos, eles criam no escrito de Moisés. Tanto que eles criam no escrito de Moisés, que eles sabiam que Jesus era uma fraude. Eles sabiam que Jesus era descendência da serpente. Por quê? Porque Moisés deixou claro, que Deus deixou claro para ele que o sacrifício de animais para perdão dos pecados era uma lei perpétua. Por quê? Porque se pecar, certamente morrerás. Você não morreu, mas o bicho morreu no seu lugar, como comprovação de que se você pecar, certamente morrerás. Certo? Então eles sabiam que Jesus era uma falsificação, uma fraude, porque ele vinha trazer o batismo para perdão dos pecados, oferta de Caim, oferta do campo, água, né? Então ele vai dizer, como que vocês vão crer na minha palavra? Eles nunca creram na palavra de Jesus, eles não precisavam crer na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus não era verdadeira. A palavra de Jesus não correspondia às escrituras de Moisés, do qual Moisés nunca o citou, Moisés nem sabia da sua existência. E se Moisés tivesse citado ele, né, não seria da forma como ele estava fazendo. Trazer o batismo para perdão dos pecados no lugar do sacrifício de animais para perdão dos pecados, sabendo que Moisés deixou claro que essa lei era a lei perpétua. Então, se ele, Jesus, que não conhece as escrituras, porque se ele conhecesse as escrituras, ele não fazia isso que ele estava fazendo, certo? Então, os judeus não criam na palavra dele, justamente porque criam. Eles não acreditavam na palavra de Jesus porque eles acreditavam na palavra de Moisés. E sabiam que na palavra de Moisés e na palavra de Jesus havia muita incoerência. Havia uma distância notável, né? Onde Moisés era claro na lei, sacrifica animais para o perdão dos pecados, enquanto Jesus vinha trocar essa lei que Deus colocou como perpétua, isso é muito importante guardar, para estabelecer o batismo para o perdão dos pecados. E muitas outras coisas que ele fazia quebrando a lei. Certo, senhoras e senhores? Então, a cura desse paralítico, no capítulo 5, não é a cura de um paralítico biológico, não é que ele tinha uma paralisia biológica. Primeiro, se ele tivesse uma paralisia biológica, dificilmente ele ia viver 38 anos. Segundo, se ele tivesse uma paralisia biológica, ele
sofreria muito, muito, muito mais danos por ficar exposto a uma multidão, né? Ele morreria muito mais rápido. E segundo, porque o próprio Jesus vai dizer, mais ou menos no finalzinho do texto, né, no versículo 14, né, quando ele encontra ele no templo, dizendo para ele o quê? Olha, que já estás curado, não peques mais. Justamente por quê? Porque a cura que ele recebeu não foi da paralisia, porque ele não era um paralítico literalmente. A cura que ele recebeu foi dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. O fato dele querer pular no tanque para receber a cura significa que ele queria passar pelo batismo para receber o perdão dos pecados, não para ter uma cura biológica, né? Então Jesus, inclusive, vai dizer para ele, né? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, ou seja, a cura dele era perdão dos pecados, né? O texto vai citar ele como paralítico, por quê? Porque ele estava ali esperando com que alguém levasse ele para ele batizar, certo? Então, por isso ele era paralítico. Então, Jesus curar a paralisia dele significa dizer para ele o seguinte: bom, você não precisa mais esperar aqui para batizar, eu estou batizar para perdão dos pecados, eu estou perdoando os seus pecados aqui, pode levantar e ir embora, certo? É isso que é a cura dele, né? A cura do paralítico era perdão dos pecados, certo? Por quê? Porque Jesus tratava os pecadores como doentes e ele como médico, né? Então, por isso que ele vai dizer pro paralítico, para que não te suceda coisa pior, não peques mais, porque hoje você foi perdoado dos seus pecados, certo? E até porque, senhoras e senhores, não há nenhuma possibilidade, né, principalmente há milênios atrás, né, de uma pessoa paralítica viver 38 anos, um paralítico biológico mesmo, né? Se uma ferida na boca poderia ser fatal, imagina um paralítico, né?